Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo nós vamos ver alguns exercícios sobre máximo divisor comum. Tá legal? Bom, então vamos para o primeiro. Suponhamos que A e C sejam primos entre si e que B divida C. Então A e B são primos entre si. Antes de resolver esse exercício, vamos tentar entender estruturalmente. Vejam, por hipótese, A e C são dois blocos que não têm nenhum tijolo em comum. E B é uma parte do bloco C. Ora, se o C, o todo C, não tem tijolo em comum com A, como poderia uma parte dele ter tijolo em comum com A? Né? Então, se uma estrutura não tem nada em comum com a outra, uma parte da estrutura também não vai ter nada em comum com a outra. Não é mesmo? Então, em termos intuitivos, é bem pertinente, né, esse resultado. Agora vamos demonstrá-lo. E para demonstrar, nós vamos considerar um número que divida A e divida B. Como eu quero provar que A e B são primos entre si, o objetivo é mostrar que esse D é igual a 1. Então vamos lá. D divide A e D divide B por hipótese. Observe que nós temos essas situações aqui, ó. D divide B e B divide C. Então, se D é uma parte de B e B é uma parte de C, D é uma parte de C. Certo? Agora observe o seguinte. Por hipótese, A e C são primos entre si. D divide A e D divide C. Logo, um número que divide dois primos entre si só pode ser o 1, que é aquilo que eu queria provar. Tá legal? Então vamos para o próximo. A e B primos entre si, então o MDC de A mais B e A menos B é igual a 1 ou 2. Bom, vamos lá. Vamos começar da mesma forma que começamos o anterior. Vamos pressupor a existência de um divisor comum de A mais B e A menos B. O objetivo é mostrar que esse D tem que ser 1 ou 2. A hipótese nossa relaciona os números A e B. Nós estamos aqui com A mais B e A menos B. Então eu vou tentar manipular algebricamente A mais B e A menos B para a gente chegar com A e B, porque afinal de contas as informações que eu tenho na hipótese dizem respeito a A e B. O que eu posso fazer com A mais B e A menos B? Eu posso somar e subtrair esses dois parênteses. Quando eu faço isso, eu vou aparecer com A e B. Tá? Bom, se D divide um parênteses e D divide o outro, D divide tanto a soma quanto a diferença entre esses parênteses. A soma dá exatamente 2A, ou seja, D divide 2A. A diferença dá exatamente 2B, ou seja, D divide 2B. Tá legal? Agora, eu vou usar uma propriedade que já foi comentada nos fóruns de exercícios. Se o MDC de dois números é um determinado número, quando eu multiplico esse e esse por um terceiro número, esse também fica multiplicado por esse mesmo número. Né? No exercício era K. Né? Se o MDC de A e B era D, então de KA e KB era KD. Então quando eu multiplico esses dois, eu multiplico aqui também. Ou seja, então o MDC de 2A e 2B é 2. Tá? Agora vejam bem. D divide 2A, B divide 2B. Sendo que 2A e 2B tem como máximo divisor comum 2. 2 é o maior dentre os divisores comuns. Então, se D for um divisor comum de 2A e 2B, e o maior desses divisores é 2, então o D só pode ser 1 ou 2, que são os únicos divisores de 2. Portanto, eu chego no resultado que eu queria. Que o máximo divisor comum entre A mais B e A menos B é 1 ou 2. Terceiro, é para verificar verdadeiro ou falso nessa sentença. Se A mais MDC de AB é par, então A mais B é par. Bom,
A e B sendo quaisquer números. É uma afirmativa muito forte, né, gente? Pensa bem, quanto que a soma de dois números é par? Ou quando os dois são pares ou quando os dois são ímpares. E aqui está dizendo que se eu somar A com um número que é divisor de B e ele for par, o A mais B é par. A gente tenta, em primeiro lugar, verificar se é falso. A menos que a demonstração, assim, que a sentença esteja despontando aos olhos que é verdadeira, a gente procura demonstrar primeiro que é falsa. Tenta verificar, na verdade, né? Porque para você verificar que é falso, basta encontrar exemplos. É claro que nem sempre construir exemplo é uma coisa simples, né? E nesse exercício mesmo vocês vão ver que é uma coisa um pouco complexa. Mas tentar demonstração sem saber que a sentença é verdadeira pode se tornar uma coisa muito mais difícil ainda. E na própria tentativa de achar contra-exemplos, se a sentença for verdadeira, a própria busca de contra-exemplos pode dar uma ideia de como seria a demonstração da afirmativa caso ela fosse verdadeira. Então, em geral, quando eu tenho um VOF e eu não tenho ideia nenhuma do que acontece com a sentença, né, ela não é nem pouco intuitiva e tal, eu tento primeiro ver se ela é falsa. E a partir das minhas tentativas, espero, né, vislumbrar que ou realmente eu vou para o caminho da falsidade ou esse caminho me mostra que na verdade eu deveria tomar outro. Então vamos lá. Vamos em busca de um contra-exemplo analisando a paridade, né, que é o que está sendo colocado aí, né? Lembrando que quando eu somo par com par dá par, ímpar com ímpar dá par e par com ímpar dá ímpar. Então apenas em uma situação o resultado é ímpar, né? Os demais o resultado é par. Observe que se eu por acaso quiser provar que essa sentença é falsa, eu tenho que achar um exemplo que mostre que a soma do lado esquerdo seja par e do lado direito seja ímpar. Se eu achar um exemplo que chegue nessa conclusão, eu provo que a sentença é falsa. Então vamos ver a questão de possibilidade. Vamos pensar no seguinte, então. Para o A mais B ser ímpar, né, vamos aqui cercar para poder considerar o exemplo. A priori eu vou pensar que o A é par e o B é ímpar. Tá? Bom, isso significa que para que o lado esquerdo seja par, já que eu considerei que o A é par, né, para o resultado dar par, quando um deles é par, o outro também tem que ser par. Então, quando eu parto do pressuposto que A e B são respectivamente par e ímpar, automaticamente o MDC também é par. Agora nós vamos ver se esse tipo de combinação possibilita achar um exemplo, ou seja, é possível achar dois números tais que um deles seja par, o outro ímpar e o MDC deles seja ímpar? Isso é possível, gente? Veja, é possível que um número seja ímpar e um divisor dele seja par? Não, gente, não é possível, né? Porque se o divisor dele for par, significa que o divisor é múltiplo de 2. Então, como é que o número vai ser ímpar? Então, essa possibilidade que eu arrisquei para poder encontrar um exemplo, ela não vai dar certo, não é? Não tem jeito de eu supor que o B seja um número ímpar, sendo que o divisor dele seja par. Isso não existe. Então essa possibilidade não vai conseguir fazer com que eu encontre um exemplo. Então vamos pensar numa outra possibilidade, que é trocar. Em vez de eu pensar em encontrar um exemplo em que o A seja par, eu vou pensar no exemplo que o A seja ímpar e o B seja par. Tá? Bom, aí vamos ver. Se eu pensar nesse exemplo, que o A seja ímpar e o B seja par, para que o resultado dê par, tem que ocorrer essa linha do meio, né? Já que eu pensei que um deles é ímpar, então das outras duas linhas restantes, só essa linha tem ímpar. Então esse tem que ser ímpar, que é o A, né? E tanto B quanto o seu MDC aqui, entre A e B, também é ímpar. Aí o resultado dá par, não é?
Aí eu pergunto, é possível existir A ímpar e B par tal que o MDC seja ímpar? B tem que ser um divisor, tem que ser um número par com divisor ímpar. Bom, um número par com divisor ímpar é possível, né? Por exemplo, A 3 e B 12, então A é um número ímpar, B é um número par que tem divisor ímpar. Quando eu calculo o MDC deles, dá 3. Então eu consigo o exemplo que está sendo suscitado, ou seja, eu vou somar 3 com o MDC, que é 3, o resultado é par. Mas quando eu somo 3 com 12, o resultado é ímpar e não par, como está sugerindo a sentença. Então eu consegui arrumar um contra-exemplo, certo? Eu arrumei um número um número ímpar e um número par, ou seja, a soma deles deu ímpar e a soma do número com o seu MDC deu par. Então eu consegui achar o contra-exemplo, tá? Bom, eu tentei, gente, nesse exercício procurar um caminho para achar contra-exemplo. Às vezes a gente fica experimentando números, né? Pensa no A igual a 2, no B igual a 3, no tal, tentativa e erro, não é? É uma maneira de resolver VOF, né? Tentar arrumar contra-exemplos através de tentativa e erro, vai, né, substituindo diversos valores até achar o contra-exemplo, tá? Aqui eu pensei numa forma da gente tentar encontrar seguindo alguma lógica que seja diferente de tentativa e erro. Tá legal? Bom, agora nós vamos ver um exercício mais complexo. Tá? Esse aqui já é mais complexo. Encontre os valores possíveis de A que satisfaçam essa expressão aí, o MDC de 20 mais A e A é igual a 4. Tá? Bom, quando a gente tem essa situação desse MDC ser igual a 4, significa que 4 divide 20 mais A e 4 divide 4. Perdão, divide A. Né? Ou seja, A é múltiplo de 4, então ele é da forma 4N. Então eu tenho a expressão da forma 20 mais 4N e 4N. Eu sei que o MDC disso aqui é 4, mas eu vou usar de novo uma propriedade que eu falei agora há pouco. Para isso, nós vamos fatorar 20 como 4 vezes 5, e vocês vão observar que aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. Então, da mesma forma que o MDC de dois números dá D, se eu multiplicar esses dois números por K, o resultado é K vezes D, a volta também é válida. Ou seja, eu posso colocar o 4 para fora aqui. Né? Quando ele aparece nos dois números, né? Tanto esse número é múltiplo de 4 quanto esse outro aqui. Então eu posso colocar o 4 para fora. Né? Essa situação é exatamente a mesma do exercício que eu falei para vocês. O MDC de 5 mais N e N é um certo resultado. Se eu multiplico por 4 os dois números, o MDC fica multiplicado por 4. Então, de certa forma, isso aqui está dizendo isso. Tá legal? E, por hipótese, então, o MDC de 20 mais 4N e 4N é 4. Ou seja, o MDC de 4 vezes... Perdão, então 4 vezes o MDC de 5 mais N e N é 4. Eu posso simplificar e, portanto, eu chego à conclusão que MDC de 5 mais N e N é igual a 1. Ou seja, 5 mais N e N são primos entre si. Eu quero encontrar os valores de A que tornam esse resultado possível. Se eu encontrar os valores de N que tornam esse resultado possível, eu encontro os de A, porque o A é 4 vezes N. Então, o que eu encontrar para N, eu multiplico por 4 e acho para A. Mas é mais fácil eu analisar essa expressão aqui do que essa outra. Então essa aqui é a ideia. Quais são os valores de N que tornam esses números primos entre si? Bom, eu vou fazer o contrário. Eu vou pensar quais são os valores de N que não tornam esses números primos entre si. Eu vou tirar esses valores. Né? Então eu vou perguntar, se o MDC de 5 mais NN fosse uma coisa diferente de 1, né, se fosse um D diferente de 1, quem seria esse N? Olha só. Se o MDC desses dois números for D, então D divide cada um deles. D divide 5 mais N e D divide N. Então D se divide 5 mais N e N, D divide 5. Ok? D, então, ele é um divisor e ele divide, então D divide 5. Tá? Então D é igual a 5. Com isso, eu tenho o seguinte: se N
ele for múltiplo de 5, o máximo divisor comum é diferente de 1. Portanto, se n não for múltiplo de 5, o máximo divisor comum é igual a 1. Vamos repetir? Se o n for múltiplo de 5, pensando em d igual a 5, o máximo divisor comum é diferente de 1. Então, se n não for múltiplo de 5, o máximo divisor comum é igual a 1. Tá? Então, a condição para isso ser 1 é a mesma condição para esse aqui ser 4. Se o n não for múltiplo de 5, significa que o a não é múltiplo de 4 vezes 5, que é 20. Tá legal? Então, nós conseguimos achar quais são os valores de a que tornam isso aqui igual a 4. São os números a que não são múltiplos de 20. Tá certo? Vamos para o próximo? O próximo também é mais complexo. Tá? Eu procurei selecionar os exercícios em ordem crescente de dificuldade. Então, esse é o mais complexo de todos. Vamos lá, eu tenho um número natural que é primo entre si com 6. Então, nós vamos mostrar que 12 divide n2 menos 1. Olha, se n e 6 são primos entre si, significa que n não é múltiplo de 2 e nem é múltiplo de 3, porque 2 e 3 são os fatores, os únicos fatores de 6. Então, se são os únicos fatores de 6 e n não tem fator comum com 6, então n não pode ser múltiplo de 2 e nem múltiplo de 3. Isso significa dois caminhos. Primeiro, se n não for múltiplo de 2, então ele é um número ímpar, ou seja, ele é da forma 2k mais 1. Agora vamos pensar então o que significa n2 menos 1 com n sendo da forma 2k mais 1. n2 menos 1 é pegar o 2k mais 1 e elevar ao quadrado, aí dá esse trinômio, menos 1, simplificando, fica 4k vezes k mais 1. Ou seja, o n necessariamente é múltiplo de 4. Agora, o que acontece com a suposição de n não ser múltiplo de 3? É um pouco mais complicado, né? Porque se n não for múltiplo de 3, significa que ele pode deixar resto 1 ou pode deixar resto 2. Quando ele deixa resto 1, quando dividido por 3, né, gente? Se ele deixa resto 1 quando dividido por 3, então ele é escrito da forma 3k mais 1. Então, quando eu resolvo n2 menos 1, vai dar esse resultado aqui de elevar 3k mais 1 ao quadrado menos 1, simplificando e colocando 3k em evidência, dá esse número aqui. Quando eu penso no n deixando o resto 2, então ele fica sendo da forma 3k mais 2, e portanto o n2 menos 1 fica sendo este trinômio, né, com o resultado de elevar 3k mais 2 ao quadrado, menos 1. Simplificando aqui, dá 3 e colocando 3 em evidência fica esse resultado. Vocês podem observar que tanto uma linha quanto a outra, o n2 menos 1 é múltiplo de 3. Agora vamos pensar, n2 menos 1 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. E os dois são primos entre si. Então, quando o número é múltiplo de dois números primos entre si, ele é múltiplo do produto, ou seja, 12. Então, nós provamos que n2 menos 1 é múltiplo de 12. É isso aí, pessoal.